Cara, os próximos 2, 3 anos terão muitos concursos para as universidades federais e institutos federais e provavelmente você ainda não entendeu a dimensão do impacto dessa tal racionalização de cargos nesse processo e de quanta vaga pode aparecer nos próximos editais. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal. Vem para minha tela porque a gente vai olhar aqui para o painel estatístico de pessoal. Já mostrei isso daqui no canal, né? A gente consegue diversas informações aqui, cara, ingressos, aposentadorias, desligamentos. E falando dos ingressos no Poder Executivo Federal, você seleciona anual aqui, tá vendo? E a gente começa aqui de 2010 com 42 mil cargos, 24 mil em 2011, 23 mil, 31 mil, 39 mil em 2014. E de 2014 para cá, a gente foi caindo, né? 21, 20, 18, 13, 13... Aqui é 2019, vamos para o pós-pandemia para ver. Ó, 6 mil contratações em 2020, 5 mil em 2021, 2022, 12 mil, 10 mil em 23, 12 mil em 24, em 25 subiu, né, para 19 mil. Retomada aqui de números anteriores a 2017, né? E até o momento, no mês de junho, ano eleitoral 2016, estamos com 8 mil contratações aproximadamente por concurso público. Como aqui no canal eu falo bastante do cargo de assistente em administração, mas a gente pode projetar essa mudança aqui para o administrador também, que deve proporcionar excelentes oportunidades. Lá o cargo de analista em educação para a área administrativa, né, deve aglutinar algumas funções ali, como eu vou mostrar aqui que está acontecendo com o assistente em administração também. Mas o que eu quero que você entenda é que no passado a realidade era essa aqui, ó. Esse aqui é um edital da UF, a gente tinha o cargo de assistente em administração com 33 vagas e a gente tinha o cargo de auxiliar em administração com 41 vagas. Outro concurso da mesma época, no caso aqui o FRJ, temos o cargo de auxiliar em administração aqui, ó, com 40 vagas. E aqui embaixo, cargo de assistente em administração com 30 vagas, né? 25 para a capital e 5 para Macaé. O que eu estou querendo dizer é que durante um bom período esses cargos disputavam vagas ali dentro do mesmo edital porque tinha espaço, né? E na verdade ainda tem, para essas pessoas trabalharem dentro das universidades. Só que a gente já conversou aqui no canal e esse debate é basicamente o que está acontecendo em Brasília, que muitos cargos, né, com a modernização do trabalho, a tecnologia chegando cada vez mais, acabaram se igualando em atividades, né? Ou seja, nós temos pessoas classe C, classe D fazendo essencialmente a mesma coisa. Tava tudo muito bem, as coisas estavam fluindo, eis que em 2018 Temer eliminou 60 mil cargos. E eu trouxe um decreto aqui de 2019 para resumir a mecânica de funcionamento desses decretos que saíram lá na época do Temer. E esses decretos eram divididos em duas partes. Primeiro, a extinção de cargos, algumas funções que eles julgavam não fazer mais sentido, datilógrafo, digitador, né? Pessoas que... Pô, imagina você contratar alguém só para digitar, porque antigamente nem todo mundo sabia digitar. Hoje em dia, qualquer assistente em administração vai digitar, né? Dentro da sua função, vai fazer alguma coisa que vai digitar, enfim. E eles vedaram a abertura de concurso e provimento de vagas adicionais em concursos que já existiam na época em diversos outros cargos. Aí tem os anexos aqui, só que em vez de abrir esses anexos, a gente vem direto no quadro de referência. Esse daqui é de junho de 2025, por exemplo, da UFRJ, e a gente já vê a mensagem aqui, ó. Vedado a abertura de concurso, decreto tal de 2019, decreto tal de 2018. Esse outro aqui já foi extinto, tá vendo? Desenhista, industrial, decorador, cargos extintos. Tem diferença, né? Aqui é o da UF, ó, como ela trata também no quadro de referência. Assistente em administração, tem nada escrito, não foi extinto, não foi vedado, então tá rolando. E aqui ao lado você vê no caso dos outros cargos, vedado por decreto, extinto, vedado por decreto, enfim. E aqui no painel estatístico de pessoal, a gente consegue visualizar por cargos, né? Aqui eu estou olhando o Poder Executivo Federal inteiro, eu posso selecionar um cargo aqui. Então eu vou buscar o auxiliar em administração, tá vendo aqui, ó? E fica bem visível para a gente o estrago que o decreto do Temer fez, né? 700 convocações, 900, 400, 600, 500, 2018 já, ó. 232, 2019, 22, 1, 7. Essas convocações aqui nos anos posteriores à proibição provavelmente se referem a concursos que estavam abertos no momento que o decreto saiu, porque ele permitia as vagas que foram ofertadas no edital, né? Quem ficou dentro das vagas foi convocado. Infelizmente, quem ficou no cadastro de reserva nessa época, cadastro que era amplamente utilizado pelas universidades federais, não pôde ser convocado. E para você ter noção de como era antigamente, nessa mesma notícia que eu mostrei da UFRJ aqui, no finalzinho dela aqui, ó,
tradição é chamar muitos aprovados. Durante o prazo de validade de 1 ano, prorrogável por igual período, outras vagas poderão surgir. Inclusive, a UFRJ tem a tradição de chamar muitos aprovados em suas seleções, em especial para assistente em administração. Na seleção de 2012, por exemplo, a oferta foi de 57 vagas, mas ocorreram 390 convocações. E isso aqui acontecia demais, tá? O concurso de 2017 chamou muito também, não só a UFRJ, a UF, a Rural, todas chamavam muito. Enfim, estou falando disso para você entender que demanda tem, trabalho tem para fazer, setor para ocupar tem. A questão é que realmente houve uma política ali, a gente sai de um período onde havia 20, 30, 40 mil vagas em concursos federais por ano para 6 mil em 2020, 5 mil em 2021. Então, a memória que a gente tem, principalmente quem começou a estudar agora, é de editais muito mais enxutos. Então, às vezes, a gente pode ter até dificuldade de entender, de acreditar que algo dessa proporção pode acontecer de novo, né? E talvez nem aconteça, mas vamos pensar aqui, 60% daquilo ali, 70%, na minha opinião, é isso que a gente está prestes a ver agora. Lembra dos decretos do Temer lá? Os cargos que foram extintos. Isso não tem mais volta. Mas os cargos que estavam com provimento vedado, só estava proibido de fazer concurso, mas eles ainda existiam, né? O cargo ficava vago e ficava lá na estrutura da universidade. Após o acordo de greve de 2024, saiu uma medida provisória transformando esses cargos que estavam com provimento vedado em novos cargos. O analista em educação e o técnico em educação. Só naquela oportunidade foram criados, através da transformação, 10 mil cargos, 6 mil de analista, 4 mil de técnico. E essa mesma MP veio com um dispositivo que possibilita a transformação de 15 mil novos cargos, sendo 9 mil de analista e 6 mil de técnico em educação, de nível médio. E para explicar melhor para você, eu vou pegar aqui, o quadro de referência da UFRJ de junho de 2024, porque foi justamente ali pelo fim da greve, antes da publicação dessa medida provisória que transformou cargos. E o cenário na UFRJ na época era cargo de auxiliar em administração. Olha a quantidade de cargos vagos, 136. Isso aqui só cargo que ficou vago depois de 2018 e a UFRJ não podia contratar ninguém por causa dos decretos do Temer. E é justamente esse o caso dos cargos que foram transformados. Então o cargo de auxiliar, ele vai se tornar técnico em educação, área em infraestrutura, especialidade assistente em administração. O próprio cargo de assistente em administração vai virar esse técnico em educação no futuro, mas antes disso, os cargos vedados, auxiliar de biblioteca vai virar técnico em educação, assistente em administração, técnico em arquivo também vai virar, técnico em secretariado também vai virar assistente em administração. Eu estou te mostrando isso para você entender o rumo dessa discussão e a proporção que isso pode tomar, a quantidade de novas vagas em concursos futuros que isso deve proporcionar. No curto prazo, eu estou falando, decidiu lá em Brasília, você pode esperar que vai ter edital pipocando. Sendo bem simplista aqui, não dá para esperar menos de 100 vagas no próximo concurso da UFRJ, que pode sair nos próximos meses, para técnico em educação, já que esses 136 cargos vagos de auxiliar em administração que apareciam lá em 2024, se você pegar um cenário mais recente aqui, por exemplo, o QRSTA de junho de 2025, você já vai visualizar aqui o auxiliar em administração com 20 vagas apenas. E essas 20 vagas provavelmente surgiram depois daquelas 136 serem transformadas. Então já são vagas adicionais que podem sofrer transformação futura. Por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de cargos ocupados, ela é de 315 e lá em 2024 era de 337. Então já teve mais gente se aposentando, passando em outros concursos, etc. O decreto do Temer, na época, lá em 2018, ele eliminou 60 mil cargos. Depois disso, teve mais decreto ainda, teve muito cargo vedado, mas teve muito cargo extinto. Acabou, não existe mais. Eles não puderam ser transformados. Só que além da transformação ocorrida em 2024 e 2025, que eu acabei de mostrar para você, daqueles 10 mil cargos ali, o governo federal esse ano, agora, em abril, criou mais 25 mil novos cargos, ou seja, provavelmente para suprir os que foram extintos na época do Temer. Então foi uma criação maciça de cargos, que eu vim direto no texto da lei para olhar, no âmbito do Ministério da Educação, redistribuição às instituições federais de ensino superior, ou seja, às universidades. 3.800 de professor, 2.000 de técnico em educação e 2.800 de analista em educação. E para os institutos federais, 9.500 cargos de professor, 4.286 cargos de técnico em educação
e 2.490 cargos de analista em educação. Então temos basicamente 3 fontes de novos cargos aqui. Primeiro, nós tivemos os cargos transformados em 2024 pela MP, que foi convertida em lei em 2025. Depois, temos os cargos que essa mesma MP autorizou que, quando vagassem, pudessem ser transformados, aí pode ser feito por decreto, já que a lei autorizou que isso fosse feito. E por último, na mesma lei que instituiu o RSC na carreira TAI, falei disso no último vídeo, inclusive, a gente teve a criação de mais cargos. Então veja, são muitos cargos. Nesse vídeo eu te mostrei toda a sequência lógica, todo o tratamento que foi dado aos cargos extintos, com a criação de novos cargos, aos cargos vedados, com a transformação, e os cargos que não foram extintos nem vedados, como o assistente em administração, por exemplo, tá vendo que está em branco aqui, eles serão gradualmente transformados em técnico em educação e analista em educação, conforme acabarem os cadastros de reserva e as universidades quiserem abrir novos concursos para esse novo cargo. Entendeu um pouco melhor agora? Deu uma clareada? Deixa um comentário aqui para mim.